Você já reparou que certos líderes parecem alimentar o próprio caos que eles criam? Porque multidões seguem figuras muitas vezes autoritárias e que frustram, ao mesmo tempo, essas pessoas. Por que que essas pessoas seguem essas figuras públicas autoritárias? Hoje nós vamos estudar a estrutura da histeria e como ela atravessa os movimentos sociais na formação do sujeito e na dinâmica do poder. Se você se interessa por psicanálise, arte e sociedade, se inscreva no canal porque aqui a gente trata das questões que pulsam do inconsciente para as ruas. Vem comigo. Eu me chamo Vinícius Bonfim e hoje a gente vai trabalhar a histeria e no caso Trump e Bolsonaro. Vamos nessa? De antemão, é importante já começar essa fala tratando de um rigor conceitual, de uma sensibilidade política e, sobretudo, de uma clareza epistemológica, justamente para a gente não cair num lugar comum que é, primeiro, de um machismo histórico e estrutural, o qual relaciona a histeria a mulheres descontroladas, loucas ou emocionalmente frágeis. Isso a gente deixa lá para o século XIX, século XX também, né? Hoje a histeria ela abrange, obviamente, homens e mulheres. E aqui trato de dois personagens, né, típicos masculinos de uma sociedade ocidental violenta, das armas, da brutalidade, da redução da mulher à coisificação. Então eu tento, de certa maneira, inverter a ordem, né, dessa lógica machista, utilizando o conceito de histeria fundamentalmente em dois personagens que são muito relevantes ao contexto político nacional e internacional, Trump e Bolsonaro. E em um segundo momento é importante também destacar que a histeria, ela inicialmente é trazida por Freud, mas ainda muito focada na figura da mulher também. E que na década de 60, 70, ela passa a ter um diagnóstico mais médico, né, da DSM-5. Então, para protocolos médicos mensuráveis, com exames quantitativos, bem específico para novas patologias, para as questões mais medicamentosas, para questões de doença da saúde, né, mental. E aqui é uma abordagem mais lacaniana que trata da histeria enquanto uma estrutura do sujeito, uma estrutura de discurso do sujeito, não especificamente análise, podemos dizer, médica. Um laudo médico. Não é isso. Aqui é uma estrutura de discurso onde o desejo e o inconsciente estão dialogando, estão a falar. Esse é um ponto muito importante aqui. Então, eu vou organizar minha fala a partir desse lugar que é de tratar, né, a histeria de um diagnóstico lacaniano, né? Então, a histeria não como um diagnóstico clínico ou patológico, mas uma estrutura do sujeito, né, da subjetivação. É um modo legítimo do sujeito se posicionar frente ao seu desejo e frente ao saber e ao grande outro, que a gente entende a estrutura como algo que atravessa qualquer sujeito, independentemente do gênero. É uma questão social, uma questão da constituição do sujeito em sociedade. Não interessa. É a forma como um indivíduo vai se posicionar de frente ao outro. Importante também destacar, né, a distinção entre a histeria para a psicanálise e a histeria no campo psiquiátrico, porque o campo psiquiátrico ele é classificatório, ele vai trabalhar com o DSM-5, um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. E, ao contrário da psicanálise, ele trabalha com critérios de sintomas observáveis e mensuráveis, né, que revelam uma tensão entre o desejo e o saber, do corpo e a própria linguagem do sujeito, do inconsciente. É óbvio que a histeria pode gerar uma situação de mal-estar, de adoecimento, e isso precisa de cuidado, sim, muitas vezes medicamentoso, sim, e, sobretudo, analítico, mas ela também pode produzir arte, política, cultura, o que não dá, e aí preciso aqui trazer a responsabilidade da psicanálise, é dizer que ela não pode ser continuada a ser rotulada como uma coisa de mulher descontrolada, né? Esse é um passado que a psicanálise tem o dever de criticar. A histeria como sintoma coletivo e o gozo político. Nós vamos tornar isso tudo mais plausível.
agora. Pensa comigo, você já viu alguém que reclama o tempo todo da política, mas nunca está satisfeito com a alternativa? Ou aquele eleitor que elege o seu candidato e diz assim, agora sim, agora tudo vai mudar. E meses depois ele está dizendo que ninguém presta, que todo mundo é igual? Essa dinâmica de oscilação entre esperança e decepção não é um acidente, ela é parte da estrutura do discurso histérico. Exemplo disso. Vamos lá, né? O seguidor que precisa de frustração, né? Um grupo vota num candidato, um candidato, né, outsider, que promete romper com tudo e com todos, mesmo quando frustrados seguem dizendo agora vai. Aqui o outro pode ser qualquer outro, pode ser o sistema, pode ser um líder, pode ser o marido neurótico obsessivo, que é uma combinação, ou a esposa neurótica obsessiva, né? Que coloca essa questão, o que você quer de mim, né? O que eu sou para você, né? Você não resolve tudo, você não sabe tudo, né? Quer dizer, a falta é um motor do desejo na histeria. Só que isso não fica tão evidente quando a dinâmica está instaurada num motor de negação e aceitação dialético. Então a histeria, ela acaba por colocar o saber no outro, seja um analista, seja um líder político, seja um médico, né? Mas a resposta dada por esse líder político, analista, nunca é uma resposta suficiente. Na verdade, é essa ausência ou essa insuficiência, uma queixa permanente, que vai sustentar o desejo. E é nessa ausência, nessa insatisfação que histeria se movimenta. O sujeito se dirige ao outro, aquele que é, em tese, o detentor de um saber, para fazer com que ele esteja em constante provocação, mas a queixa, ela não é um obstáculo. A queixa, ela é o próprio motor para o funcionamento dessa estrutura histérica. E aqui que as coisas ficam mais interessantes, quando a gente transporta essa dinâmica para o campo social, né? Porque a lógica histérica, ela não está restrita a uma clínica, ela aparece também nas relações coletivas, nos movimentos sociais e especialmente nas dinâmicas de massa, né? Dos líderes, como eu mencionei anteriormente, populistas, né? A gente pode pensar aqui, talvez em 3 momentos, né? Não vou chamar de categoria, mas em momentos, né, de uma histeria enquanto uma estrutura subjetiva, o sujeito histérico que busca o outro, como eu mencionei, como aquele que é detentor de um saber, só que ele também é aquele que o histérico ou a histérica desconfia de tudo. Então essa insatisfação estrutural é que vai sustentar o desejo e impede que o saber se estabilize. Essa estrutura legítima e muito complexa, por muitas vezes também muito criativa, e temos exemplos interessantes no campo das artes, de como é que esse motor histérico movimenta também uma pulsão criativa, né, um desejo da criação, mas pode movimentar por uma repetição em forma de sintoma. A gente tem uma outra possibilidade também de pensar a histeria já no campo social, no discurso histérico, como uma lógica coletiva. Movimentos sociais, quando estruturados por essa lógica, colocam no lugar do outro o Estado, o líder carismático, e coloca para esse Estado, para as instituições, para o líder carismático, responder a essa demanda. Só que é uma demanda infinita, que não se satisfaz, por natureza histérica. Então a demanda se renova e continuamente a insatisfação, ela gera um ponto de identificação. Olha que interessante. Então eu lanço a legitimação ao líder, exijo que ele cumpra, ele não cumpre, porque eu já sabia que ele não iria cumprir, me identifico na ausência do seu cumprimento e isso me faz voltar, retornar ao lugar de legitimação dele, enquanto um líder que não cumpre o que ele estava pretendendo, né? E aí aqui a gente entra nessa questão especificamente dos líderes como Trump e Bolsonaro, que operam exatamente nessa condição do sujeito barrado, né? Do S com um tracinho do Lacan.
né, desses significantes de mestres vazios, por exemplo, que geram promessas, são outsider, por exemplo, ou de ruptura com a política. Eu não faço parte da política, eu sou fora da política, eu não sou político e, portanto, eu não sou corrupto. E o que acaba por mostrar, na verdade, é que há um ataque às instituições, às universidades, à ciência, né? Acabam combatendo todo o saber instituído, posicionando fora do sistema, mas paradoxalmente assume o lugar de mestre. Isso gera uma característica de dependência e, obviamente, de frustração, porque o povo exige, eles prometem, não cumpre, e isso fortalece o vínculo, porque o povo faz a pergunta, coloca a questão para o líder, ele fala que vai responder, não cumpre, gera falta, o desejo permanece de insatisfação, mas a população ainda coloca esse sujeito num lugar de idolatria, né? Gerando um vínculo institucional, sobretudo. E é nesse ponto que a psicanálise lança luz, né, sobre o que se passa, que está muito além dos consultórios, mas nas ruas, nas praças, nos palanques, onde o inconsciente ele também se inscreve. A histeria pode ser vista também como um sintoma coletivo, um gozo político. Ainda assim, né, o que dá para a gente pensar nos líderes e no gozo do caos, pensando no Trump e no Bolsonaro, né? Por que que eles não enfraquecem com toda essa crise? Por que que, apesar de serem contra a ciência, contra a universidade, contra a imprensa, contra todo um discurso coerente, racional, coeso, eles ainda não perdem certa credibilidade com seus eleitores? Eles estão em uma posição de ataque permanente a um saber e que, na verdade, eles não oferecem uma resposta, mas oferecem algo que é muito importante para o eleitor, que é a presença. Eles conseguem sustentar um desejo histérico do outro, porque a população fica à espera de que agora vai dar certo, nós vamos ter o Brasil que a gente merece. E, no final das contas, isso nunca acontece. Se essa estrutura, né, histérica não foi escutada e elaborada, ela tende a ficar se repetindo e reproduzindo enquanto um sintoma social. E é um mal-estar que se reproduz em ciclos. Só muda o nome, que pode ser, inclusive, Lula, Bolsonaro, Trump, mas são ideais que giram em torno de uma estrutura que tem como eixo um vazio. Então, para a gente pensar e concluir esse raciocínio, para ele não ficar tão extenso, o pensamento crítico a respeito do movimento social e a histeria, o que a histeria nos ensina é que, e que a psicanálise também nos auxilia a escutar atentamente, é que muitas vezes não é o que nós estamos vendo que o mundo fala, mas na verdade o que é que falta nas pessoas ou em nós mesmos, né? Então o sujeito histérico, seja no consultório ou seja nas ruas, ele não quer de fato que o outro, que o líder responda. Ele quer manter a dinâmica da pergunta viva, do questionamento presente. E muitas vezes isso se transforma, se torna em um processo de identidade. O que eu sou para o outro? Né? O que eu sou, ou qual a minha relevância nessa instituição, nesse Estado, para esse político, para aquele determinado líder? Essa é uma denúncia que nunca vai se satisfazer. Na política tem consequências reais, haja vista a política atualmente de tributação, taxação do Trump. Nos movimentos sociais, isso aparece em ocupação das ruas, manifestações com o Estado, com a polícia, em transformação desse discurso histérico em violência. Na clínica, muitas vezes a gente costuma dizer que a histeria, a gente não atende uma demanda, porque a histeria é demanda. Na histeria, a gente escuta, mas não atende, né? Desejo a gente atende
Às vezes, depende desse desejo também. Então a histeria, ela tem uma queixa, e a queixa a gente escuta, acolhe, mas não atende. No desejo é diferente, existe em uma análise toda uma produção para ter acesso, e é uma produção, uma operação muito custosa em todos os sentidos para ser desconsiderada. A histeria, ela é potente e ela leva à elaboração, mas quando se cristaliza no gozo da frustração, ela impede a escuta e a criação e a operação para um novo lugar. Então a histeria não se atende à histeria, a histeria se acolhe, né? Se escuta, tenta escutar. O histérico muitas vezes, ou a histérica muitas vezes, não se dá conta de que aquele movimento, aquela operação estrutural do sujeito é por uma demanda do desejo de falta, de auto-reconhecimento do tal sofrimento por indeterminação e a necessidade de se colocar a partir do outro. Ao mesmo tempo em que reconhece o outro, nega a possibilidade do outro atender a essa demanda. Se você gostou desse vídeo, te peço para inscrever no canal, faça as perguntas, as colocações que você acha relevante, que possam contribuir com todo o processo de análise, de reflexão por aqui, e agradeço muito a participação de vocês. Um forte abraço.